Queridos, graças a paz a você que está nos ouvindo neste momento, né? Estamos dando início aqui a mais um programa Palavra de Fé, um programa que tem como objetivo de levar até você mais conhecimento, mais entendimento da Palavra de Deus, da Palavra do Senhor. Que Deus esteja aí abençoando grandemente a sua vida e que você possa compreender a Palavra de Deus. Para quê? Para poder praticá-la a cada dia, todos os dias na sua vida, para que você venha ter uma vida abençoada pelo Senhor. Amém? Hoje nós estaremos falando a respeito da parábola do semeador, meditando na parábola do semeador. E eu já convido a você a estar abrindo a Bíblia aí em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, a palavra de Deus vai estar dizendo assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A partir do versículo 19, ainda em Mateus capítulo 13, Jesus vai dar a explicação desta parábola. E ele vai dizer assim: A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Olha só. O que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. E quando ele compreende, ele não fica só na teoria, ele pratica a palavra. E quando ele pratica a palavra, ele vai produzir frutos, ele vai frutificar, produzindo a 100, a 60 e a 30 por um. Queridos, qual tipo de solo nós estamos sendo hoje, neste exato momento? Qual tipo de solo você está sendo neste momento? O solo da beira do caminho? O solo rochoso? O solo com espinhos? Ou o solo de boa terra? Jesus disse que aquele que representa o solo à beira do caminho são todos aqueles que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. E então vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Justamente esse é o que foi semeado à beira do caminho. E por que ele não compreende? Porque ele está à beira do caminho, ele não está no caminho. Quem é o caminho? O próprio Jesus vai declarar em João 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aquele que está à beira do caminho, ele não compreende porque ele está fora do caminho, ele está na beira, ele precisa estar no caminho. Você precisa ter Jesus em seu coração, mas ter Jesus na prática, não na teoria. E aí você vai compreender, porque aqueles que estão à beira, a palavra diz aí em Mateus 13, versículo 19, que aqueles que estão à beira do caminho são todos aqueles que ouvem a palavra do reino, mas não a compreendem. Porque está à beira, não está no caminho. Jesus também fala do solo rochoso, que são aqueles que até ouvem a palavra e a recebem logo com toda a alegria, mas não vai ter raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da própria palavra, logo ele se escandaliza. Por que a angústia e a perseguição por causa da palavra? Porque o mundo vai sempre odiar aqueles que estão obedecendo à palavra de Deus. Não vão ver com bons olhos. Porque aqueles que
andam na palavra de Deus vão também estar andando na contramão do que o mundo prega. Você vai ver lá em Timóteo, 2 Timóteo 3, versículo 12, vai dizer que aqueles que querem seguir a Cristo piedosamente sofrerão perseguições. 2 Timóteo 3, versículo 12, vai estar dizendo isso. Que os que estão dispostos a seguir Cristo de forma piedosamente, eles vão sofrer perseguições. Esse aí é considerado o solo rochoso, que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de pouca duração. Chegando a angústia e a perseguição, por causa da própria palavra, ele vai se escandalizar. Jesus fala também daquele que foi semeado entre os espinhos. Versículo 22, ele vai explicar que é aquele que ouve a palavra, porém os cuidados desse mundo e a fascinação pelas riquezas sufocam a própria palavra. E ele fica infrutífero. A palavra fica infrutífera ali no coração dele. Porque ele está amando muito as coisas desse mundo. As coisas desse mundo, a fascinação pelos bens, pelas posses, pelas riquezas, vão sufocar a palavra que entrou no coração dele. Em 1 João 2, versículo 15, vai dizer que não devemos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor de Deus não estará dentro dele. Então esse é o que é semeado entre os espinhos. Ele ouve, mas a palavra fica infrutífera, porque ele vive muito o cuidado desse mundo, pelas coisas desse mundo, pela fascinação das riquezas. Mas Jesus vai dizer no versículo 23 o que aquele que foi semeado em boa terra, aquela semente que foi semeada em boa terra, é aquele que ouve a palavra e a compreende. E este vai frutificar e produzir a 100, a 60 e a 30 por 1. E nós hoje vamos falar aqui sobre essa quarta semeadura, que é aquele que foi semeado em boa terra, aquela semente que foi semeada em boa terra. Este solo que representa a boa terra, este coração que está representando uma boa terra. Que tipo de solo você está sendo hoje, neste momento? Que tipo de solo seu coração está representando agora, neste exato momento? Nós podemos estar sendo ou ter sido uma boa terra, mas no momento nós estamos sendo talvez aquela terra à beira do caminho, aquela semente que caiu na beira do caminho, o solo rochoso, ou o solo com espinhos, queridos. Mas mesmo você tendo sido um solo de boa terra e hoje não está mais frutificando, dando frutos, está sendo talvez o solo da beira do caminho, o solo rochoso ou com espinhos, você pode voltar a ser o solo de boa terra que Jesus quer e deseja que todos nós sejamos. Esse é o desejo de Jesus. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Então nós hoje vamos falar sobre a semente que foi semeada em boa terra. Quem são estes? Estes que a semente foi semeada em boa terra. É o que ouve a palavra e a compreende. E frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Ouve e compreende. Olha só. É o que ouve e compreende. Então, o que ouve e compreende que não deve ficar apenas no campo da teoria. O que foi semeado em boa terra é justamente aquele que vai ouvir e compreender a palavra e que não vai ficar apenas no teórico, na teoria. Ele compreende que deve ser um praticante da palavra e não apenas um ouvinte negligente. Ele deve estar exercendo, executando a palavra a cada dia. E a gente vai ver isso aí, Tiago falando em Tiago 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Muitos têm sido apenas ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos. É o que diz aí em Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você tem sido um praticante da palavra? Então você é um solo de boa terra. Vai estar frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. O que foi semeado em boa terra também, ele compreende que praticando a palavra de Deus, ele vai ser bem-sucedido, ele vai ser feliz, ele vai ser bem-aventurado em tudo que ele fizer, em tudo que ele vier a realizar. É o que garante a palavra de Deus em Tiago 1, 25. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera,
não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar, em tudo o que ele fizer. Ele será bem-sucedido, ele será feliz. Aquele que compreende que praticando a palavra, ele vai ser bem-sucedido em tudo que realizar. Então esse é o que foi semeado também em boa terra. É aquele que ouve e compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. É o que Jesus vai dizer. Não apenas ouve, mas além de ouvir, ele compreende. Ele compreende que deve ser um praticante da palavra e não apenas ouvinte, negligente. Ele compreende que praticando a palavra ele será bem-sucedido em todos os seus feitos. Ele também compreende que Deus estará sempre com ele e nunca o deixará só. Por quê? Porque ele vai fazer sempre o que agrada a Deus. Ele não vai estar fazendo nada que não esteja agradando ao Senhor. Então ele vai compreender isso, que Deus vai estar sempre com ele. Deus nunca vai o deixar só. Mas se ele fizer sempre o que agrada ao Senhor. Olha o que diz em João 8, versículo 29. O próprio Jesus, ele vai dizer assim: aquele que me enviou, ele está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha só o que Jesus diz, olha o que Jesus declara. João 8, versículo 29. Aquele que me enviou está comigo e não me deixou só. Mas ele dá um porquê. Ele diz, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha só, o próprio Jesus, o Filho de Deus, diz que Deus estava sempre com ele e não o havia deixado só. Por quê? Porque ele sempre fazia o que lhe agradava. Imagine nós, se nós não nos tornarmos um solo de boa terra, a quarta semente, a quarta semeadura. Você acha que Deus vai estar com aquele que não faz o que lhe agrada? Não adianta apenas dizer que está com Deus, que tem Jesus. Nós precisamos, nos nossos atos, nas nossas atitudes, no que falamos, no que pensamos, no que fazemos todos os dias, a todo momento, a todo instante, nós precisamos estar sempre fazendo aquilo que agrada a Deus, não aquilo que apenas nos agrada. As pessoas têm vivido de forma a fazer as coisas que sempre lhe agradam, mas não estão preocupadas se estão agradando a Deus. A maneira como você tem se comportado, como você tem vivido, a sua maneira de viver, falar ou pensar, tem sido de uma forma que esteja agradando a Deus? Porque se não for, Deus não estará sempre contigo. Deus lhe deixará só. Deus nos deixará só. Se nós não estivermos fazendo sempre o que agrada ao Senhor, Deus nos deixará só. E ele só não deixou Jesus, só estava sempre com ele, porque Jesus fazia sempre o que lhe agradava. O próprio Jesus, verifique aí, João 8, versículo 29, o próprio Jesus vai declarar isso. Aquele que me enviou está comigo e não me deixou só. Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Como é que você quer que Deus esteja sempre com você? Nunca te deixe só, principalmente nos momentos de aflições, angústias, tribulações. Como é que você quer que Deus sempre esteja contigo se você não procura fazer sempre o que Deus se agrada? Nós precisamos compreender isso para nos tornarmos um solo de boa terra. O próprio Jesus vai dizer que o solo, aquela semente que foi semeada em solo de boa terra, é aquele que ouve e compreende. Se nós não compreendermos isto, nós não vamos ser abençoados, nós não vamos usufruir das bênçãos de Deus. Nós precisamos compreender que Deus estará sempre conosco, nunca nos deixará só, se nós fizermos sempre o que lhe agrada. Então, como se tornar um solo de boa terra? Talvez você tenha sido aí, ou esteja sendo no momento, algum dos solos anteriores, o da beira do caminho, o solo rochoso, o solo com espinhos. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você volte a se tornar aquele solo de boa terra. Mas como se tornar um solo de boa terra? Permita Jesus entrar na sua vida. Jesus vai dizer justamente lá em Apocalipse 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O ato de cear é sentar para comer juntos, é comunhão. E ele está dizendo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei,
cearei com ele e ele comigo. Deixe Jesus entrar para você se tornar um solo de boa terra. Como se tornar um solo de boa terra, querido? Se você não quer deixar que Jesus entre na sua vida e faça as transformações necessárias que precisam ser feitas. Sabe, muita gente quer ter Jesus, mas não do lado de dentro. Quer ter Jesus do lado de fora, porque é mais cômodo. Ter Jesus no lado de fora é mais cômodo. Eu não preciso estar deixando de fazer aquilo que me agrada, aquilo que me satisfaz, aquilo que me dá prazer, aquilo que eu gosto, que é constituído como pecado diante de Deus, porque Jesus está do lado de fora. Por isso que muita gente não traz Jesus para dentro de si. Diz que tem Jesus, mas você que diz que tem Jesus, Jesus está do lado de fora ou está do lado de dentro? Porque aquele que foi semeado em boa terra é justamente aquele que vai trazer Jesus para dentro de si. Mateus 13:23. Mas o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve e compreende, e este frutifica a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que recebe Jesus, deixa Jesus entrar e procura fazer sempre o que lhe agrada, esse vai frutificar 100, 60 e 30 por um. Este vai ter uma vida abençoada, este vai ser bem sucedido em tudo o que ele realizar, de acordo com está lá em Tiago 1:25. Então, querido, deixe Jesus entrar para você se tornar um solo de boa terra. Para você se tornar também um solo de boa terra, você precisa se agradar de Deus, se agradar dos seus feitos, se agradar do que Ele tem para as nossas vidas, se agradar do que Deus pode ainda realizar em nossas vidas. Lá no Salmo 37, versículo 4, a palavra vai dizer assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha só, Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agora, de que forma é que eu vou me agradar do Senhor? De que forma eu vou me agradar de Deus? É quando eu peço as coisas a Ele e Ele me dá? É quando eu recebo as bênçãos de Deus, aí eu vou me agradar de Deus? Ah, Deus é bom. Deus é poderoso, Deus é tudo em minha vida, mas só porque Deus está me dando, e na hora que Deus fechar a torneira, e na hora que as bênçãos não acontecer, e aí, eu vou estar me agradando de Deus do mesmo jeito, da mesma forma? Não, queridos. Quando a palavra diz aqui no Salmo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, é para você se agradar na palavra dEle, é para você se agradar em cumprir a palavra que Ele tem deixado para cada um de nós. Então eu me agrado do Senhor quando eu sinto prazer em meditar na sua palavra, quando eu sinto prazer em cumprir toda a sua palavra. Lá no Salmo 1, no versículo 2, olha só, a partir do versículo 1, no Salmo 1, versículo 1 vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então eu me agrado do Senhor quando eu sinto prazer em cumprir a sua palavra. E para cumprir, eu vou não andar segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios geralmente eles não concordam com os princípios da palavra de Deus. Eles acham bobagem, eles acham besteira, eles acham que você levar de vez em quando vantagem aqui ou ali, mesmo tendo que mentir, sendo desonesto, não tem nada a ver, faz parte da vida. Os ímpios acham que você pode ter outro ou outra além do seu cônjuge. Então a palavra diz aqui no Salmo 1, versículo 1, que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, segundo o conselho dos ímpios. E também não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só, aquele que é considerado um solo de boa terra, ele vai ter prazer na lei do Senhor, ele vai ter prazer na palavra de Deus. E na palavra de Deus ele vai meditar de dia e de noite, 2 vezes por dia. Então, queridos,
eu me agrado do Senhor não é quando o Senhor fica me dando o que eu peço. Não é quando o Senhor derrama bênçãos sobre a minha vida. É claro que eu vou me sentir bem, vou me sentir feliz, né? Se possível, eu vou procurar até me dedicar mais a Deus por causa disto. Mas nós nos agradamos do Senhor é quando sentimos, e Deus quer isso, é quando nós sentimos prazer em meditar na Sua palavra e cumprir tudo aquilo que a Sua palavra tem nos dito. Bem-aventurado aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Você tem lido a palavra do Senhor? Você tem meditado de dia e de noite na palavra de Deus? Está dizendo aí, a Bíblia está dizendo aí em Salmo 1, versículo 2, que bem-aventurado é este, abençoado será este, que tem o seu prazer na palavra do Senhor e na sua palavra medita de dia e de noite. Que você possa fazer isso para se tornar um solo de boa terra. Como é que nós vamos nos tornarmos um solo de boa terra? Se nós apenas ouvimos, mas não queremos compreender a ponto de praticar a palavra de Deus. Então eu me torno um solo de boa terra quando eu compreendo que o sentido da vida é temer a Deus e guardar todos os seus mandamentos, todos os seus ensinamentos, todos os seus preceitos. E eu finalizo deixando aqui agora esse versículo. Eclesiastes 12, versículo 13, vai justamente dizer que de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Olha só, qual que é o dever de todo homem? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então eu me torno um solo de boa terra, como Jesus disse ali em Mateus 13, 23. Quando eu ouço e compreendo a palavra de Deus a ponto de praticar e não ficar apenas no campo da teoria, dizendo que eu tenho um Deus, que eu tenho um Jesus, mas não faço nada que eles esperam que eu faça. Então eu me torno um solo de boa terra quando eu compreendo que o sentido da vida não é viver para mim, mas é viver para Deus. Quando eu entendo que o sentido da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos acima de tudo e de qualquer coisa. Como está escrito aí em Eclesiastes 12, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Amém? Faça isso e você vai ser e vai se tornar um solo de boa terra. Lembre que o solo de boa terra, ele frutifica, ele não fica infrutífero. Ele é abençoado e ele será bem-sucedido em tudo o que ele realizar. Amém? Que Deus abençoe aí a sua vida. Que Deus esteja abençoando a toda a sua